E aí, meu povo, vamos de Geografia 2, capítulo 12, Industrialização Brasileira, JK e o Milagre Econômico. Buscando promover maior o impulso à industrialização, Juscelino Kubitschek implantou o projeto desenvolvimentista, o Plano de Metas, que carregava o slogan 50 anos em 5. O plano pretendia promover em apenas 5 anos um desenvolvimento econômico equivalente a 50 anos de progresso, nos moldes do capitalismo. Nesse sentido, a industrialização brasileira pularia etapas que foram trilhadas pelos países centrais. Para que isso fosse feito, o know-how do capital externo foi definido como a base do processo. O plano de metas promoveu e intensificou a atração do capital internacional, marcando uma fase de internacionalização econômica e constituindo uma grande diferença em relação às políticas implementadas anteriormente. Houve mecanismos de atração desses investimentos, notadamente a indústria automobilística. Esse ramo industrial apresenta um processo produtivo bastante dinâmico na medida em que estimula a fabricação de bens de capital, máquinas, intermediários, autopeças e bens de base, aço, vidro e plástico, por outras indústrias, originando bens de consumo duráveis de alto valor agregado, como automóveis, motos e caminhões. Consolidar um parque industrial no Brasil significaria estabelecer o país no seleto grupo das nações industrializadas, deixando para trás o modelo agrário exportador. Para a população urbana, a implantação de fábricas automobilísticas de marcas estrangeiras representava a expansão dos postos de trabalho e o acesso mais facilitado a um bem de consumo altamente valorizado. Para a JK, a consolidação desse parque industrial traria ganhos políticos notáveis. Para o capital internacional, a possibilidade de ampliar seus lucros com a expansão de seus mercados consumidores. Os investimentos do plano de metas foram direcionados para 5 setores básicos da economia. Para cada um deles foram estabelecidas metas que contavam com investimentos públicos e privados para serem alcançados. Os setores que mais recursos receberam foram aqueles considerados estratégicos para o crescimento industrial: energia, transportes e indústrias de base, totalizando 93% dos recursos. Os outros 2 setores incluídos no plano, alimentação e educação, não tiveram o mesmo investimento que os demais. No campo dos transportes, houve ênfase no sistema rodoviário, com a ampliação da malha constituindo o fator de atração para as grandes montadoras. O modelo tripé macroeconômico. O governo de JK estabeleceu um novo modelo econômico com base para o seu projeto para a industrialização do país, pautado no capital estatal, no capital privado nacional e no capital externo privado, com grandes fomentadores de investimentos. Esse arranjo ficou conhecido como modelo tripé macroeconômico. Capital privado nacional continuava atuando de forma predominante no âmbito dos bens não duráveis, como vinha ocorrendo desde os tempos iniciais da industrialização, em razão das dificuldades de acumulação de capital e da defasagem tecnológica. Capital externo privado passou a atuar na área dos bens de consumo duráveis, segmento mais exigente em termos de capitais e de tecnologias. Capital estatal continuou intervindo no setor de base, que exigia elevados investimentos e era considerado estratégico para o modelo desenvolvimentista. O Estado brasileiro se tornou o grande tomador de empréstimos internacionais, assumindo a maior parte dos riscos de um elevado endividamento externo. Transformações socioespaciais. A chegada de grandes conglomerados transnacionais no território brasileiro ampliou a hegemonia do Sudeste no cenário político e principalmente econômico. Em São Paulo, as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, o chamado ABC paulista, ganharam destaque, constituindo uma densa aglomeração industrial,
com montadoras de automóveis, fábricas de autopeças, metalúrgicas e, posteriormente, indústrias químicas. O papel do Brasil na divisão internacional do trabalho modificava-se. Além de importar produtos industrializados, o país passou também a exportá-los juntamente com os produtos primários. Ademais, o país passou a receber investimentos e empréstimos, resultando no envio de juros, royalties e lucros ao exterior. As diferenças regionais se aprofundavam e com elas também se intensificava a divisão territorial do trabalho. A estagnação econômica do Nordeste propiciou o forte aumento do fluxo migratório para o Sudeste, com destaque para o Rio de Janeiro e principalmente para São Paulo. Esse processo, que havia tomado forma com as transformações da década de 1930, acelerava-se com o desenvolvimento de JK, acentuando as disparidades regionais. A concentração industrial e econômica no Sudeste levou o governo a implementar políticas regionais de desenvolvimento, com a criação de instituições voltadas para a promoção do crescimento econômico em outras regiões do país. Nesse sentido, em 1959 foi criada a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, atuando principalmente por meio de concessão e de incentivos fiscais. A partir da década de 1950, iniciou-se um movimento de desconcentração espacial da produção, primeiramente com o movimento da fronteira agropecuária para o sul do Brasil e depois em direção às regiões centro-oeste, norte e às faixas de Cerrado do Nordeste. Em 1970, iniciou-se o mesmo movimento no âmbito industrial no estado de São Paulo. Os efeitos dessa dispersão agropecuária e industrial influenciaram nos setores de serviços e de comércio, que acompanharam o processo de desconcentração. As decisões políticas representando interesses de classes não seriam mais tomadas a partir do centro industrial que o Sudeste configurou. Em 1961, a capital federal foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, cidade planejada e construída no Centro-Oeste. Uma vez afastada de grandes aglomerados populacionais, a transferência da capital representava a diminuição dos riscos de confrontações sociais que o modelo de desenvolvimento econômico adotado poderia gerar. Ao mesmo tempo, a localização do poder federal em uma região central era justificada pelo discurso de que esse distanciamento proporcionaria um melhor gerenciamento e também pela ideia de que a construção de Brasília representaria uma conexão entre o interior e o litoral, ampliando assim a integração entre as regiões do país. Efeitos econômicos e políticos. As disparidades regionais, a inflação e a dívida externa aprofundaram-se nos anos seguintes, provocando maior tensão social no campo e na cidade. O Brasil apresentava um desenvolvimento econômico internamente desigual e diferente dos países centrais, os chamados desenvolvidos. Assim, caracterizava-se como um país subdesenvolvido, no qual o crescimento econômico alcançado por alguns grupos e regiões ocorria como base na concentração de renda e na precarização do trabalho para grande parte da população. A esse grupo era impossibilitado o acesso às modernidades que a cidade oferecia. Em algumas análises, era negado também o próprio exercício à cidadania. Os limites que o quadro do subdesenvolvimento trazia à acumulação de capital dos estratos mais elevados, principalmente no Sudeste, somados à tensão social que a profunda desigualdade socioeconômica e espacial gerava, desencadeando um processo de intervenção político-militar. Tal intervenção marcou o início de um período que criou condições para a continuidade da acumulação de capital. Milagre econômico brasileiro. Em 64, o poder político brasileiro foi tomado pelos militares, atendendo aos interesses das camadas médias e altas urbanas, marcando a saída precoce do presidente João Goulart. A desigualdade recriada pelo dinamismo econômico anterior, assim como a tensão social consequente,
colocava limites ao capitalismo brasileiro. Buscou-se um novo impulso ao crescimento econômico a partir da garantia de estabilidade política que a força dos militares oferecia, sustentada pela criação dos atos institucionais. Destacou-se nesse contexto a Escola Superior de Guerra, responsável, entre outras coisas, por articular as bases para o combate a manifestações internas, de modo a colocar em prática seu projeto de Brasil potência. Assim, a atuação militar interna buscou se organizar em um cenário de potencial estabilidade social e várias manifestações populares. Apesar de frágil, havia grande crescimento econômico motivado, em grande parte, pela entrada do capital internacional, mas sem que isso resultasse em maiores rendimentos para os trabalhadores. Em 68, quando foi apresentado o AI-5 a 1973, a economia brasileira cresceu em uma taxa média de 10% ao ano, algo extremamente surpreendente se considerada as condições de produção da sociedade do território. A abertura ao capital transnacional se aprofundou com a produção dos bens duráveis, setor de maior dinamismo, controlado por conglomerados internacionais. O capital nacional mantinha sua atuação no setor de bens não duráveis, que exigia menores investimentos, menor qualificação técnica e apresentava um mercado mais seguro. O Estado ampliava sua participação na indústria de base, consolidando o chamado modelo tripé macroeconômico. Inúmeras obras foram realizadas com ampla predominância no setor de transportes, destaque para a rodovia Transamazônica, a Perimetral Norte e a Ponte Rio-Niterói, e de comunicações. Entre 1972 e 74, foi executado pelos governos militares o primeiro Programa Nacional de Desenvolvimento, que tinha o objetivo central era colocar o Brasil entre as nações desenvolvidas a partir do aumento da renda per capita do país até 1980 e da elevação do seu produto interno bruto até 1974. Complementando a ação estatal, foi realizado o Programa de Integração Nacional, responsável pela criação da Transamazônica, pela colonização regional, pela ampliação da área irrigada nordestina e pelo amplo processo de assentamento dos trabalhadores rurais sem terra em áreas devolutas. Verificou-se o êxito dos indicadores econômicos, à exceção da inflação prevista inicialmente para 10%, mas registrada mais tarde em torno de 35%. Apesar do crescimento econômico, esse êxito não se refletiu em melhorias efetivas no campo social. Ao contrário, agravou ainda mais a desigualdade social. Transformações socioespaciais. A integração física do território, proporcionada pelo avanço dos meios de comunicação e transporte, permitiu maior integração produtiva e lucrativa para o empresariado. Inúmeras redes de transmissão foram instaladas, possibilitando a recém-fundada Rede Globo de televisão uma espacialização densa no território. Projetos em mineração como Carajás, Trombetas e Jari e a instalação de indústrias químicas e farmacêuticas aqueceram e dinamizaram a economia. A entrada do capital transnacional era a base principal do crescimento que se observava. Fora da industrialização, concentrada do Sudeste, uma marcha urbano-industrial foi produzida na região Norte, impulsionada anteriormente pela economia da borracha. A criação da Zona Franca de Manaus, em 1967, representou a efetivação de uma especialização territorial, resultante principalmente de políticas públicas e incentivos fiscais. Estes ocorriam nas esferas municipal, estadual e federal, conduzidas pela SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, com os incentivos para a compra de grandes áreas do distrito industrial e a isenção do imposto de renda por 10 anos. Inicialmente, o comércio de produtos importados era a atividade principal,
diversificada posteriormente com a criação de polos produtivos, com destaque ao ramo de eletroeletrônicos na década de 1980. E é isso, meu povo, mais um capítulo finalizado. Dúvidas? Escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.